Seja bem-vindo ao mundo marcial. Lethwei, também conhecido como boxe birmanês, tem uma história rica que remonta a mais de 3.000 anos. A arte de combate se originou em Myanmar, anteriormente Birmânia, e era frequentemente usado por soldados em batalha, bem como para autodefesa. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Não foi até o final de 1800 que Lethwei se tornou um esporte popular para espectadores em Myanmar. Durante os primeiros dias de Lethwei, os lutadores envolviam as mãos com finas tiras de pano para proteger as juntas dos dedos. No entanto, essa prática acabou sendo proibida, dando origem à forma atual de boxe simples que vemos hoje. Nos tempos modernos, Lethwei é frequentemente referido como a arte dos 9 membros devido ao seu uso extensivo de cabeçadas, cotovelos, joelhos e chutes. Compreendendo a beleza brutal das técnicas de Lethwei. Lethwei não é uma arte de combate comum, é brutal e rústica por natureza. Ao contrário do boxe tradicional ou outras artes de combate, onde as luvas são usadas para proteção, os lutadores de Lethwei entram no ringue com apenas as mãos nuas. Isso significa que socos podem ser golpeados com força total diretamente no rosto ou no corpo de um oponente, sem nenhum preenchimento para suavizar o golpe. Além de socos dos voando ao redor do ringue, os lutadores também são livres para usar outras partes do corpo, como cotovelos ou joelhos, para ataques. E se isso não bastasse, as cabeçadas também são permitidas, embora possa parecer bárbaro à primeira vista, há uma beleza definitiva na precisão e habilidade necessárias para esses movimentos. Quando se trata de Lethwei, o trabalho de pés e o equilíbrio são aspectos essenciais do combate. Os combatentes devem ser capazes de se mover de maneira rápida e eficiente ao redor do ringue, mantendo o equilíbrio, mesmo quando estão sob ataque. Ter um bom trabalho de pés permite que os lutadores evitem ataques de seus oponentes e, ao mesmo tempo, criem oportunidades para revidar. O equilíbrio é tão importante quanto o trabalho de pés, pois permite que os lutadores permaneçam em pé depois de sofrer um golpe. Um lutador com pouco equilíbrio estará mais propenso a cair ou ser nocauteado, pois não possui uma base estável para construir sua defesa. Lethwei utiliza uma ampla gama de técnicas que podem ser usadas em várias situações durante uma luta. Uma das técnicas mais comuns é o Mei Mai, que envolve o uso de um golpe de cotovelo de cima ou de baixo, dependendo da situação. Essa técnica é útil para atacar o rosto ou a garganta de um oponente. Outra técnica popular usada em Lethwei é chamada Tsoktat. Isso envolve o uso de um soco direto com a mão principal e, simultaneamente, avançar com a perna oposta. O objetivo principal dessa técnica é interromper o ritmo de um oponente, atingindo-o com golpes rápidos repetidamente. Outras técnicas comumente usadas incluem golpes de joelho, chutes e cabeçadas, que são exclusivas do Lethwei em comparação com outras artes de combate. Um lutador bem arredondado será habilidoso em todas essas técnicas e saberá como conduzi-las de maneira eficaz. Ganhar nas competições em Lethwei requer não apenas habilidade física, mas também agilidade mental. Um lutador de sucesso precisa de uma estratégia sólida para cada partida que leve em consideração seus pontos fortes e fracos, bem como os de seu oponente. Uma estratégia eficaz para vencer em Lethwei é focar no contra-ataque. Isso envolve esperar que um oponente faça um movimento e depois revidar rapidamente com um ataque oportuno. Como o esporte permite o uso de cabeças, cotovelos, joelhos e chutes, existem inúmeras oportunidades para contra-ataques. Outra estratégia eficaz é focar em parar a partida. Isso significa usar o trabalho de pés para evitar o contato o máximo possível, além de realizar ataques rápidos quando surgirem oportunidades. Ao parar a partida, um lutador pode cansar seu oponente e criar aberturas para ataques mais significativos posteriormente. Por fim, os lutadores mais bem-sucedidos são aqueles que podem adaptar suas estratégias rapidamente durante uma partida com base no que estão observando dos movimentos e ações de seus oponentes. A flexibilidade é fundamental quando se trata de ganhar em Lethwei. Treinamento e condicionamento físico necessário para Lethwei. Lethwei é um esporte brutal que requer muita força física e resistência. Os combatentes precisam estar em excelente forma para suportar a agressão que recebem nas lutas. O condicionamento necessário para competir em Lethwei é intenso e desafiador. Os combatentes geralmente se envolvem em uma combinação de exercícios cardiovasculares e de treinamento de força para entrar em boa forma para combates. Exercícios cardiovasculares como corrida, pular corda ou andar de bicicleta são componentes essenciais de um regime de treinamento eficaz. Esses exercícios ajudam os combatentes a aumentar seus níveis de resistência, aumentando sua capacidade pulmonar e melhorando sua saúde cardiovascular geral. Exercícios de treinamento de força,
como levantamento de peso e flexões, também são importantes, pois ajudam a construir a massa muscular necessária para o combate. Além desses exercícios tradicionais de condicionamento, os lutadores também se envolvem em sessões de lutas intensas com seus companheiros de equipe ou outros lutadores de diferentes disciplinas. Essas sessões de luta permitem que os lutadores pratiquem novas técnicas e testem suas habilidades contra outros oponentes qualificados. Métodos de treinamento usados pelos lutadores para melhorar suas habilidades. Para se tornarem proficientes em Netway, os lutadores precisam de uma combinação de força física e habilidade técnica. Os métodos de treinamento usados pelos lutadores incluem treino de sombra, saco de pancada, paradores de chutes e luvas de foco, com treinadores ou colegas de equipe e exercícios de luta com parceiros ou treinadores. O treino de sombra ajuda a melhorar o trabalho de pés e as técnicas básicas de ataque necessárias para o combate. Ele permite que os lutadores desenvolvam velocidade enquanto praticam combinações sem nenhuma resistência de um oponente. Os trabalhos de saco de pancada ajudam a desenvolver a força e precisão ao atingir alvos em movimento. O treino com os treinadores permite que os lutadores aprendam a atacar com precisão, além de melhorar o tempo de reação, pois respondem rapidamente quando os treinadores seguram os aparadores para atingirem alvos específicos em determinados momentos durante as combinações de ataque sendo executadas. Os exercícios de agarres ou clinches envolvem a prática de arremessos ou quedas em parceiros ou treinadores que usam resistência durante lutas simuladas, permitindo que os lutadores melhorem sua técnica e tempo quando se trata de executar arremessos ou quedas contra um oponente em uma luta real. Os treinos de pescoço para golpear as cabeçadas são muito importantes e são treinados extensivamente. Quiser saber mais sobre cabeçadas, deixarei um link no final desse vídeo. Os lutadores de Netway também passam por um rigoroso treinamento mental, crucial para competir no esporte. Eles aprendem técnicas para manter a calma e o foco durante as lutas, além de lidar com a intensa tensão física que experimentam. Para entender o significado cultural do Netway, precisamos relembrar sua história e como ela evoluiu ao longo do tempo. Netway é praticada em Myanmar há mais de 2000 anos e foi originalmente usada como uma forma de autodefesa. Mais tarde, foi adotado pelos militares para treinamento de combate. Com o tempo, evoluiu para uma forma de entretenimento e se tornou um esporte popular em Myanmar. Hoje, é considerado um dos esportes de combate mais brutais do mundo. Na cultura de Myanmar, Netway tem grande respeito e admiração. É visto como uma personificação de força e bravura. Os combatentes que se destacam nesse esporte são considerados heróis que trazem honra às suas famílias e comunidades. Não é incomum que os combatentes sejam tratados como realeza ao voltar para casa depois de vencer uma luta. A importância colocada em Netway vai além de apenas ganhar lutas ou entreter multidões, desempenha um papel significativo na preservação da identidade e do patrimônio cultural de Myanmar. De fato, durante os tempos em que Myanmar estava sob domínio estrangeiro ou enfrentava turbulência política, praticar Netway se tornou um ato de resistência contra a opressão. Como em qualquer prática tradicional que foi transmitida por gerações, houve mudanças na maneira como Netway é praticada hoje em comparação com a forma como foi feita séculos atrás. Notavelmente, luvas foram introduzidas no esporte durante o domínio colonial britânico, a fim de reduzir lesões e criar uma concorrência justa entre lutadores com diferentes níveis de experiência. Apesar dessas mudanças ao longo do tempo, a essência de Netway permanece enraizada em seu significado cultural, um símbolo de força que incorpora o espírito de luta que definiu Myanmar ao longo de sua história. Netway percorreu um longo caminho desde seus primeiros dias como uma forma de autodefesa. Com o tempo, evoluiu para uma ferramenta de treinamento de combate para os militares antes de se tornar um esporte popular em Myanmar. Hoje, é considerado um dos esportes de combate mais brutais do mundo. O uso de cotovelos, joelhos, chutes e socos contribui para um espetáculo explosivo que é emocionante e aterrorizante. Enquanto alguns criticam Netway por ser brutal ou perigoso demais para os combatentes, outros argumentam que é simplesmente parte de seu apelo, uma demonstração de poder bruto que incorpora o espírito de luta de Myanmar. O Netway pode parecer um esporte desnecessariamente violento, mas, na realidade, é uma forma de arte altamente qualificada que requer muita capacidade física e resistência mental. Não é para todos, mas aqueles que amam artes de combate se envolverão com a natureza única e cheia de ação nos combates de Netway. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.